Então, pessoal, eu quero dar as boas-vindas a todos, agradecer por esse prestígio, né, de estarmos aqui, e em nome do Conselho Regional de Economia de São Paulo e também do Sindicato dos Economistas, agradecer a presença de vocês, esse prestígio de estarmos aí fazendo essa live e enfrentando essas novas ferramentas, né? Aprendendo um pouco, né? E novas formas de transmitir conhecimento. Tinha que vir uma pandemia para que a gente pudesse sair da nossa zona de conforto e falar, vamos fazer aqui as lives, vamos enfrentar essas novas ferramentas, tá certo? Então, eu quero agradecer mais uma vez aí a presença de todos, né? Essa participação de todos vocês, né? E deixar aqui registrado ao Fernando Parignoli o meu agradecimento especial por ele estar aí colaborando, né, com a divulgação dos conhecimentos aí dos economistas, né, nesta seara da administração judicial, penhora de faturamento, né, que nós vamos estar aí partilhando com vocês aí nos próximos minutos, na próxima hora. Quero agradecer a colaboração de todos no sentido de manterem aí os seus microfones desligados, né, e havendo a necessidade de intervirem, né, que façam pelo chat, né, que eu vou estar aqui acompanhando e respondendo na medida do possível, tá? E dessa forma a gente consegue deixar fluir essa palestra e ao final nós vamos reservar aí um tempo para a resposta às perguntas que forem formuladas aqui através do chat, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos e eu gostaria agora, neste momento, de passar a palavra ao nosso vice-presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Pedro Afonso Gomes, que também é presidente do Sindicato dos Economistas. Pedro, boa noite. As suas palavras de bem-vinda, por favor. Boa noite, Pedro. Muito obrigado, Zé Marcos, todos os que estão aqui presentes. Eu estou vendo aqui na tela, salvo engano, colegas também de fora do estado de São Paulo. Identifico Rio Grande do Sul, identifico Bahia, né, Alex? Identifico Sergipe e identifico Goiás, pelo menos. Não sei se há de outras localidades, o que também honra muito o nosso Corecon São Paulo, o nosso Sindecon São Paulo, nessa experiência que começou simplesinha em 2003 como comitê de perícias, infelizmente interrompida em 2016 e retomada agora em 2020, neste momento de forma virtual, que também, vocês vão perceber, não empobrece não empobrece o conteúdo, ao contrário, pode ampliar, inclusive, as dúvidas e a valorização da profissão de economista e daqueles que aqui estão também, que são contadores, administradores, que, na verdade, trabalhamos todos em conjunto, né? Então, gostaria de agradecer a essa oportunidade de estar com vocês e vamos ouvir o Fernando, que é um especialista na área de administração judicial, talvez de São Paulo a pessoa que mais conhece esse assunto e que vai nos ajudar bastante na compreensão não só da tarefa, mas também do mercado de trabalho que nós temos aí como possíveis administradores judiciais nas diversas faces que ele está colocando, tá? Muito obrigado e vou ficar aqui ouvindo atentamente. Fernando, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhores. Agradeço a atenção e por ser ouvintes desse assunto que nós vamos colocar, que já trabalhamos já há algum tempo. Eu queria inicialmente agradecer o Pedro Afonso, ao Zé Marcos, que é o tutor que está nos orientando aí ao uso dessa ferramenta. Acho que tem algum microfone aí. Isso.
Boa noite ao pessoal de São Paulo, pessoal de fora, os economistas, contadores, administradores, interessados, pessoas aí que ficaram sabendo da nossa exposição. Por se tratar do Fórum de Perícias, é um assunto um pouco mais técnico. Nós vamos conversar alguma coisa em termos de situações aí que nós temos alguns itens, ou seja, começando pela penhora de faturamento, vamos falar de administração judicial, recuperação judicial, gestor de recuperanda, assessoramento de credores na situação de recuperação judicial e também um pouco de comitê de credores. Como o assunto básico é a penhora de faturamento, que é um assunto que se estende um pouco mais, eu queria também colocar, depois nós temos aí, eu vou apresentar 18 slides, mais ou menos a metade é de penhora de faturamento, de procedimentos no ambiente judicial. Aí depois nós vamos falar um pouco sobre a questão da recuperação judicial, comitê de credores, com o objeto de esclarecer pontualmente a função do economista, deste profissional economia, aonde nós temos aí já há alguns anos participando com os colegas do conselho, do sindicato, no fórum, como assistente de escritórios de advocacia, e aí a gente foi aprendendo ao longo desses anos, porque alguns que estão aí já estão naquele grupo de risco, né? Tem alguns que não, que estão começando, mas como a gente já faz parte do grupo de risco, nós passamos por várias situações, por vários planos econômicos, várias crises que ocorreram no mercado. Então, eu acho que cabe aqui a gente colocar a posição do economista, a formação do economista, a atuação do economista. Então, nós vamos começar aí batendo um papo, aprendendo um pouco essa ferramenta, porque a minha experiência é mais no presencial, estamos aí aprendendo nesses novos tempos o tal do novo normal, que é a frase do momento. Então, vamos começar alguma coisa, me perdoem alguns desarranjos aí, mas a gente vai tentar fazer isso de forma técnica, objetiva, dentro do ambiente que nos conhecemos, com o pessoal de fora também. Então, é assim, inicialmente nós temos essa primeira tela aí, que eu fiz um breve relato dessas, basicamente, seis funções aonde o economista pode atuar. O próximo, por favor. Então, assim, aqui nós temos, em termos de economista, aonde o economista pode atuar no âmbito judicial e extrajudicial. Começando com o perito, o administrador depositário como auxiliar da justiça, em termos de penhora de faturamento, administração de bens e interventor. Isso no âmbito judicial. Também temos no âmbito judicial, na parte contrária, os assistentes. O economista pode ser assistente tanto do autor quanto do réu. Isso está previsto no Código de Processo Civil. O economista pode também atuar como auxiliar da justiça, ver que ele aparece um pouco diferentes. Então, depende muito do objeto, do trabalho, da sentença, do que o juiz determina. O caso específico do administrador judicial, ele está
previsto na Lei de Recuperação, que é na 11.101 de 2005. Esse aí caberia aí uma apresentação específica dele, em função das complexidades, mas a gente vai colocar alguma coisa, até porque o ambiente que nós estamos vivendo, de crise econômica causada por uma crise de saúde, uma crise viral aí, sem precedentes. Nós passamos por vários planos econômicos, desde a época da inflação, onde a inflação no Brasil era de 1 dígito, e aí chegou a 2 dígitos, e aí chegou a tantos dígitos, que chegou uma hora que se perdeu a quantidade de dígito que tinha na inflação brasileira. Passamos aí pelo primeiro plano cruzado, onde tinham 2 moedas, e nós fomos aprendendo várias situações. Depois eu vou fazer um relato do gestor de Recuperanda, visto que, em função da inatividade das empresas, eu falo aí do segmento econômico de todas, industriais, comerciais, serviço, pequeno, micro, empreendedor individual, isso deve ser levado a uma situação de estresse econômico em microeconomia, considerando uma situação de recuperação judicial. Esse argumento, esse ambiente de recuperação judicial, ele é jurídico, econômico e financeiro. Ele vai, de certa forma, se impor daqui para frente. A gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre a atuação do economista como gestor da empresa Recuperanda, que é quem pede a recuperação judicial. O assessoramento econômico e financeiro de credores, essa função do economista é pouquíssimo utilizado, porque em toda recuperação existem os credores da Recuperanda. A Recuperanda apresenta um plano de recuperação judicial e os credores, na maioria das vezes, não analisam de forma a ter o conhecimento do plano proposto, da capacidade econômica financeira, da recuperação do plano. Então, os credores precisariam ser assessorados por alguém que tivesse esse conhecimento econômico financeiro, onde cabe também a função do economista. E, por último, vamos falar aí do Comitê de Credores, que é uma particularidade dentro da recuperação judicial. Próximo, por favor, Zé. Então, vamos começar de forma didática na fundamentação jurídica do administrador judicial. O administrador judicial é também mais um auxiliar da justiça, como também, no caso aí, nós temos o amigo aí, que é do fórum, que está nos ouvindo, o Álvaro, que também é um auxiliar da justiça do fórum. Abraço, Álvaro. Nós temos aí a questão seguinte. No artigo 149, ele trata de vários auxiliares da justiça, entre outros, o perito, o depositário e o administrador. Esse artigo é tratado de forma genérica, porque aí cabe ao juiz enquadrar o que ele pretende e nomear o profissional para que ele cumpra a função em função da sentença. No Código de Processo Civil, não existe, de forma objetiva, a qualificação profissional para nomear um administrador. Administrador depositário. Então, nós temos, nessa primeira parte do Código de Processo Civil, no artigo 149, ela fala em administrador, de forma genérica. E o administrador depositário é uma função específica em ações de execução. Essas ações, elas tramitam de outra forma, aonde já na execução, o profissional nomeado, ele tem aí algumas funções,
de penhora de faturamento, de administração de bens, de intervenção em caso de dissolução de sociedade, ele pode ser nomeado como interventor para essa lei é uma lei específica. Essa sim, o administrador judicial já tem uma qualificação de forma mais objetiva, aonde no artigo está colocado da forma seguinte: profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista e outros tantos aí previstos na Lei de Recuperação Judicial. De todos aí, o que menos atua é o economista. Por isso que eu estou trazendo isso para o nosso fórum de perícia, para os colegas. O que menos atua neste ambiente, nesta função, é o economista. Por vários fatores aí, de se colocar, de se apresentar, de se oferecer, demonstrar o seu conhecimento. Então, cabe aí a nós, economistas, nos posicionarmos para fazermos parte desse grupo, ou seja, atuarmos de forma objetiva, profissional e técnica, que é a qualificação do economista, como os demais profissionais aí nominados. Outro, Zé, por favor. Então, aí eu pus um quadro onde está tudo junto e misturado. Ou seja, o termo administrador depende de como o juiz nomeia. Administrador depositário, administrador judicial, administrador judicial da recuperação. Então, assim, em termos didáticos, só para esclarecer, aonde a gente vai andar um pouco dos limites, o administrador depositário ele atua na fase de execução e ele atua na fase de penhora de faturamento. O faturamento, como todo mundo sabe, em lugar nenhum está escrito faturamento. Receita de vendas. Mas trata-se como faturamento a penhora, ou seja, a base da penhora para satisfazer o crédito do exequente em cima da penhora do faturamento que está escriturado como receita de vendas. Em administração de bens, em casos de imóveis, de máquinas que são locadas, imóveis que são expropriados, o economista, por ter o conhecimento macro e micro, ele pode administrar esse bem e levar ao judiciário a renda desses bens. A administração provisória é aquela que eu disse em caso de uma intervenção na empresa, onde o juiz determina que o afastamento dos sócios, o afastamento de ou um sócio pede para se afastar, então ele pede que o juiz nomeie um interventor para que atue de forma executiva. Esta atuação de forma executiva cabe muito para o economista, como cabe para o próprio administrador aí, porque precisa ter um conhecimento amplo, macro e micro, para atuar nesta forma aí. E o administrador judicial é o último que tem uma qualificação específica com uma lei específica. Outro, Zé, por favor. Então, lá, em termos formais, penhora de faturamento. Quando o juiz determina a penhora de faturamento, ele tem um limite e ele tem a forma de promover a execução de modo menos gravoso para o executado. Por isso que ele, sendo o juiz da causa, ele não tem o conhecimento específico de cada situação. Por isso ele nomeia um profissional para que este profissional faça o levantamento da capacidade econômico-financeira da empresa,
a fim de que não cause um dano maior, mas a fim de satisfazer o crédito do exequente. Por isso que fala-se em termos de modo menos gravoso para o executado. O artigo 831 fala da penhora, que ela deve recair sobre tantos bens. Bens, em termos genéricos, são recursos monetários. E esses recursos monetários que serão objeto de arresto pelo administrador, no caso, o administrador depositário nomeado, é para pagamento do principal atualizado, sempre atualizado, dos juros, custas e dos honorários advocatícios. Isso é o que está previsto na legislação. Outro, Zé, por favor. Bom, a penhora observará isso em termos de legislação, preferencialmente. Quando a gente fala preferencialmente, é porque no Código de Processo tem lá uma relação de bens a serem penhorados, e tem uma ordem de preferência. Só que esta ordem de preferência, ela pode ser alterada, como vocês podem ver no rodapé, aí no parágrafo 1º, ela pode ser alterada pelo juiz em função dos argumentos da parte exequente ou da parte executada. Aí. E vocês podem ver que a penhora do faturamento, no Código de Processo Civil antigo, ela estava mais para cima. Mas, nesse novo Código de Processo, que já não é tão novo, ele passou por uma escala, sendo o 10º item de preferência. Mas eu coloco aqui a questão seguinte: operacionalmente, a penhora de faturamento, se for requerida em fase inicial de execução, ela, de certa forma, apazigua as partes, no sentido de que acaba satisfazendo o crédito do exequente e o executado paga com a sua capacidade econômica e financeira, porque vai ser dimensionado por uma pessoa técnica que tem conhecimento disso e que vai levar ao juízo a forma de satisfazer o crédito sem causar prejuízo ao executado. Então, aí mais aos colegas que trabalham na área, colocar para os operadores do direito e os operadores do direito usarem mais esta ferramenta, porque ela é, de certa forma, interessante. É que ela tem um estigma aí de que vai penhorar o faturamento, vai penhorar 30% do faturamento, eu não tenho isso de resultado. Então, existem alguns números aí de forma onerosa colocada pelo juiz, mas que isso cabe e muitas das vezes, a partir do momento que o profissional nomeado vai até a empresa, faz o levantamento, identifica a documentação, ele consegue demonstrar para as partes que o crédito pode ser satisfeito, que será satisfeito de forma atualizada, mas com um certo prazo para que não crie, não leve à insolvência também a empresa. Então, essa ferramenta sendo usada logo no início de uma fase de execução ou em outras ações que também caberia o pedido de penhora de faturamento, tendo um profissional e as partes tendo seus assistentes, consegue-se chegar a bom termo, e isso também vai dando vazão a sentenças no judiciário. Só que essa ferramenta é pouco usada. Que eu já uso há 20 anos e quando comecei a usar não sabia nem o que era, porque quando me pediram para fazer, a gente foi aprender e foi criando há mais de 20 anos uma metodologia para poder atender essa demanda que existe aí no judiciário. No Judiciário de São Paulo,
isso acontece um pouco mais. Mas no judiciário do interior, que tem muita demanda para isso também, isso acaba sendo pouco efetivo, porque é uma figura pouco conhecida ou pouco levada de forma esclarecida, técnica e objetiva pelos operadores do direito e pelos juízes aí nesse sentido. Outro, Zé, por favor. Bom, nós temos aí a questão da operacionalização. O Código de Processo Civil, ele prevê algumas situações para poder viabilizar a execução do trabalho. O juiz, de certa forma, ele tem um procedimento onde o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz solicitando ordem de arrombamento. Quando isso pode ser requerido? Quando o profissional nomeado administrador ou administrador depositário vai até a empresa ou vai até a pessoa física para comunicar e dar início ao trabalho, esta relação, como a população não tem essa familiaridade com essa linguagem, já cria uma situação, às vezes, hostil. Então, isto está previsto que tem ferramentas para poder cumprir. Só que o administrador, ele precisa levar em consideração todos os fatores que envolvem essa relação para que ele cumpra a determinação e o seu trabalho seja remunerado por isso. E aí nós temos aí o parágrafo 2º, que sempre que necessário, o juiz requisitará força policial a fim de auxiliar o oficial de justiça na penhora dos bens. Aí não está escrito, mas pela experiência, e os juízes também entendem, quando a gente explica isso, que quem identifica essa complexidade na execução, neste conflito, na operacionalização da ponta final, é o administrador nomeado. E o administrador pode ele fundamentar e ele requerer que o juiz nomeie um oficial de justiça, porque é o oficial de justiça que tem a prerrogativa de ter acesso às empresas ou algum imóvel, e o oficial de justiça pode requerer o auxílio da polícia. Eu já tive alguns casos grandes, até em fazenda, no interior, que quando a gente chega, nós somos uma figura estranha que ninguém sabe o que a gente é, nem o que a gente veio fazer, nem para que a gente veio fazer. Então, aí, às vezes, precisa que o oficial de justiça vá na frente, que a polícia vai atrás e o administrador é o último, porque nós vamos cumprir uma determinação judicial sem entrar no conflito das relações autor, réu e judiciário. Mas está aí previsto para que se cumpra isso. Outro, Zé, por favor. Bom, no Código do Processo Civil, esta ordem de determinações, ela não tem muito a lógica da operacionalização nossa do trabalho. Então, a gente vai usando o que está escrito e montando um plano de trabalho para fundamentar esta situação. E os agentes, os operadores do direito, que têm o maior conhecimento e o manuseio desse instrumento, eles sabem localizar aonde eles podem pedir. E o artigo 862 do Código de Processo Civil diz o seguinte: quando requerida a penhora e a penhora recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, o juiz nomeará, o que eu quero que vocês vejam é aí, isso é em execução. Aí está escrito, administrador depositário
determinando-lhe que apresente em 10 dias o plano de administração. Esse plano de administração, isso a gente veio criando, desenvolvendo, aprendendo ao longo dos anos, porque isso não está escrito em lugar nenhum. Ninguém fala como tem que ser feito esse plano, o que é que cabe nesse plano, quais são os limites desse plano, e a gente foi aprendendo, desenvolvendo, como alguns outros colegas também desenvolveram, outros que já tiveram aulas com a gente no sindicato, em alguns outros lugares também que nós ministramos esse curso, a gente vai colocando isso e vai melhorando e vai entendendo e adaptando, porque isso é um trabalho técnico em função da demanda da penhora. É lícito também as partes, isso é pouco conhecido, que é lícito as partes ajustarem a forma de administração e escolher o depositário, hipótese em que o juiz homologará. Ou seja, em muitas comarcas, os advogados não pedem porque o juiz fala assim, doutor, eu não tenho ninguém que possa fazer isso aqui, o senhor tem que indicar. Então, aonde ele está pautado, aonde ele tem fundamento legal? Aqui, nesse artigo, que é lícito das partes ajustarem a administração e escolher o depositário. Então, os escritórios de advocacia buscam, dentro do conhecimento, uma pessoa, indicam esta pessoa, o juiz homologa, e a partir daí, os colegas que conseguirem se posicionar terão vários serviços nessa linha. Bastante fora de São Paulo, também em São Paulo, e aí é mais uma função e fonte de trabalho para o economista que tem a formação para fazer isso e demonstrar para o juiz que tem habilidade, formação e competência para fazer isso. Ô Zé, que quadro que nós estamos? No número 8. 8, tá bom. Próximo, por favor. E aí começa a parte da operacionalização também. A penhora sobre o percentual do faturamento. O artigo 86 fala o seguinte, que o executado não tiver outros bens penhoráveis e for em difícil alienação, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual do faturamento da empresa. Então, o que vocês estão vendo é assim, que os artigos mais embaixo vêm fundamentando o processo de trabalho de cima para baixo. Mas eu pus aí os artigos na ordem que constam no Código de Processo Civil. Então, aqui está fundamentado, é só pedir. O juiz fixará percentual que propicia a satisfação do crédito do exequente em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Quem é que pode fazer isso e demonstrar tecnicamente para o juiz qual é o justo ou adequado limite desta penhora? Porque está cheio de determinações para penhorar 30%. E aí o profissional nomeado vai lá e penhora 30%. Aí a empresa não aguenta pagar 3 meses, porque 30% do faturamento não aguenta pagar. Então, aqui, o juiz ele propicia esta condição, fundamentada naquele artigo lá de cima, onde a gente junta essas duas situações, no sentido de pegar o percentual de penhora determinado pelo juiz, ver se a empresa tem capacidade econômica financeira para poder suportar aquilo e justificar o quanto seria adequado para satisfazer e não inviabilizar. E isso depende de conhecimento econômico e financeiro. Aí depois nós temos o artigo 2º, o parágrafo 2º. O juiz nomeará administrador depositário,
o qual submeterá à aprovação judicial a forma de a sua atuação. Aqui é que eu digo de novo, é plano de trabalho, plano de administração, isso, o roteiro, o como, o quanto, o onde, isso não está escrito em lugar nenhum. Então, a gente vai desenvolvendo, caso a caso, empresa a empresa, mas que é um instrumento adequado a compor as partes e o exequente receber atualizado e o executado pagar com a sua capacidade, esta situação poderia ser mais e melhor explorada pelos operadores do direito e também pelos profissionais, colega peritos, de colocarem isso para os escritórios de advocacia e também dentro do judiciário onde tem relacionamento. Outro, Zé, por favor. Bom, aqui eu estou fazendo uma síntese de tópicos onde a gente teria aqui como se fosse uma bula para operacionalizar o cumprimento da nomeação. Então, a primeira coisa, o compromisso é a carga nos autos, para que a gente entenda o que é que tem lá. Qual foi a determinação, qual foi a nomeação, os limites, o lugar, o quanto, o porquê. Então, nós temos que entender isso daí, porque a gente vai fazer esse interface entre o judiciário e as partes. Analisar preliminarmente dos termos do despacho, da decisão, da sentença e do acordo. Quer dizer, aí estão os limites determinados pelo juiz do que o profissional nomeado vai fazer. Como que ele tem que fazer isso daí. A segunda situação ainda é um trabalho de gabinete, de escritório. Porque a penhora de faturamento, ela mistura tanto a perícia que você faz, a análise dos documentos e os relatórios no escritório, quanto a atividade quase que executiva de diligências. Precisam ser feitas diligências para ter conhecimento se a empresa existe, o que ela faz, como ela fatura, quais são os produtos, quem são os clientes. Então, precisa entender isso daí. A partir do momento que se entende, que se tem o cenário do trabalho e dos limites, é feito a diligência física. E na diligência física, o próprio Código de Processo Civil, ele determina que seja feito um termo de diligência para requerer os documentos. Então, você vai até a empresa com o objetivo de ter conhecimento no ato, do local, notificar as partes do que é que você vai começar a fazer, aonde vai começar a fazer, por onde vai começar a fazer, requer os documentos, recebe os documentos, ou notifica o juiz que não recebeu, e o juiz determina que se entregue os documentos para que se possa formatar esse plano de trabalho, de penhora. Aí a gente faz o estudo e o exame dos documentos requeridos e das demais informações coletadas na empresa. Tudo isso aí tem que nos levar a um objetivo que é o dimensionamento da capacidade econômico-financeira da empresa. Se a gente não dimensionar a capacidade econômico-financeira, nós não vamos ter como atender os limites da penhora que satisfaça o crédito do exequente e que não leve o executado à insolvência. Então, a partir dos limites do conhecimento, a gente apura isso, fundamenta, e aí é que a gente consegue ver se os 30%, que às vezes são determinados de penhora de faturamento,
são demasiadamente excessivos e quanto é o percentual. Eu já cheguei a baixar isso em função do valor de 30% para 3%, mas de forma justificada e satisfez o crédito do exequente e o executado conseguiu pagar. A outra coisa é, em cima desses documentos, a gente faz o cálculo do valor da penhora, que é esse valor que depois a gente transforma num percentual para mostrar as evidências para as partes e para o juiz. Com tudo isso, a gente produz um plano de trabalho contendo a forma de atuação e as suas considerações. Isso, cada item desse é amplamente depois discutido e a gente tem os subitens, como isso é feito, e a gente dá no curso de perícia lá no sindicato, no Unicescom, na Trevisan, que nós já demos também. Então, a partir do momento que você monta o plano de trabalho, você tem todos os limites e tem a capacidade de defender aquilo que você apurou. Peticiona e aguarda o deferimento para o início dos trabalhos. Não começa a trabalhar antes de ter o deferimento do início. A partir daí, deferido, a gente entra na execução propriamente dita e faz a apuração, vai na empresa, pega o aluguel, faz a prestação de contas mensais, apresenta em juízo e vai acompanhando esta situação mês a mês. Outro, Zé, por favor. Aqui tem um breve roteiro do plano. Então, a gente começa com as considerações iniciais, isso aqui está dentro do plano, no roteiro anterior, e está o roteiro de trabalho. E aqui está o roteiro do plano, que está dentro do plano de trabalho. Tem as considerações iniciais, que é em função do despacho, decisão, sentença e acordo. Os procedimentos do trabalho, do levantamento de dados, o que é que foi feito, como foi feito. O plano de pagamento, demonstrando como será feita a amortização do crédito, levando em consideração a sazonalidade do fluxo de caixa do executado e o valor, porque quando a gente penhora faturamento, tem que penhorar dinheiro, e o dinheiro não é sobre o faturamento do mês, porque a empresa, considerando a escrituração contábil de receita de vendas no mês, ela não vai receber naquele mês, ela recebe em X meses posteriores. Então, nós temos que pegar o mês para apurar o quanto, mas levantar o dinheiro nos próximos meses. Nunca é no mesmo mês, porque precisa esperar a empresa receber ou ter caixa, independente de ser desta mesma receita, mas ter caixa para apurar e recolher o determinado. Aí tem o valor das amortizações, né? Os documentos examinados que fundamentaram o plano, isso é muito importante, porque quando a gente levanta esses documentos na empresa, eles têm que ser fidedignos, têm que ser documentos que representem e demonstrem a real escrituração da empresa, ou se não tiver escrituração, a gente tem outros elementos que a gente pode confrontar, demonstrar e apurar em cima disso daí. Leva para a conclusão, requer honorários, que essa daí faz parte também, e aí depois a gente faz o encerramento do plano de trabalho na apresentação para o juiz. Outro, Zé, por favor. Bom, pessoal, então aqui foram as questões de penhora de faturamento,
administração judicial. E agora a gente vai... Ô Zé, quanto nós temos de tempo? Você pode considerar aí mais 20 minutos, né? Em torno de 15 a 20 minutos. Tá bom. Tá? Porque aí depois a gente abre para perguntas aí. Tá bom, então deixa eu apertar o pé aqui. Bom, a recuperação judicial de sociedade empresária, onde o economista pode atuar. Daqui para frente, vocês vão ver que o nome economista e o conhecimento do economista, os trabalhos do economista estão previstos e grafados nesta lei. Só que o economista atua pouco na recuperação judicial. E a recuperação judicial, a gente vai ver nos próximos slides, é uma crise econômico-financeira. Crise econômico-financeira, quem tem conhecimento e formação, além de outros, o economista. Então, Zé, o próximo, por favor, para a gente começar a evidenciar aí as atribuições do economista. Está lá, no artigo 21, está descrito na lei do administrador judicial e do comitê de credores. O administrador judicial será profissional, preferencialmente advogado, economista, administrador, contador ou pessoa jurídica especializada. Mesmo sendo pessoa jurídica especializada, precisa ter um profissional para assinar estas questões e os documentos que serão exigidos daqui para frente. Preferencialmente, hoje, na sua grande maioria, são nomeados administradores, administrador judicial, os advogados. Economista, muito pouco, os outros contadores ainda até que um pouco mais. Agora, empresas também estão entrando. Então, eu queria fazer um alerta, porque nós estamos numa situação de crise econômica financeira, que daqui para frente, muitas questões aí de recuperação econômica e financeira, como foi muito bem explanado ontem pelo Pedro, na apresentação que ele fez. A minha aqui é mais objetiva, a do Pedro foi ampla, complexa e tratou do assunto específico da recuperação. Aqui eu estou apontando a operacionalização e quem pode operacionalizar isso. Então, o economista tem formação para isso, que a gente vai ver nos próximos slides. Eu fiz um levantamento só para ter um número, porque esse número não é objetivo, ele não tem um lugar único para acompanhar, que são as empresas em recuperação judicial. Essa lei é de 2005. A lei tem 15 anos. Dos levantamentos que eu fiz, somando, apurando uma média aritmética, considerando alguns anos, nós tivemos aí uma média de 100 pedidos de recuperação judicial mensal no Brasil. Então, se fizer uma conta aritmética simples, 100 pedidos mês, vezes 180 meses, que são aí os 15 anos, nós estamos falando de mais ou menos 18 mil empresas no Brasil pediram recuperação judicial. Eu andei vendo alguns estudos e tem alguns colegas economistas, tem o Lacerda falando bastante, tem outros se posicionando em função da estagnação econômica, da queda brusca e abrupta do PIB nacional e mundial.
li alguns artigos, é lógico que são muito recentes, algumas colocações que, do jeito que estão andando as questões econômicas e financeiras, com a redução da atividade econômica, com a insuficiência de crédito, com a dificuldade de crédito, com a ausência absurda de liquidez para as empresas em todos os níveis. Eu li mais de um artigo dizendo que até o final do ano a expectativa é de 5.000 pedidos de recuperação judicial. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser muito, pode ser pouco. Do mesmo jeito que a pandemia, os médicos e toda a classe de saúde envolvida não tem aí o conhecimento real, os economistas estão inferindo e os advogados também em função da experiência que têm. O judiciário está se preparando para o aumento dessa demanda. Nós estamos falando aí num salto abrupto, 18.000 em 15 anos, 5.000 em 6 meses. Fora o efeito cascata e dominó para os anos seguintes. Ou seja, a coisa é muito complicada e vai ter trabalho para muita gente. E os economistas vão ter que se posicionar nesse ambiente para poder atender essa demanda. Aí, quando eu digo o que a gente tem, a partir do momento que se faz um plano de recuperação, que a empresa que se propõe a pedir recuperação judicial, porque a empresa que pede, ela apresenta um plano ao judiciário, aos credores, é feita uma assembleia de credores para aprovar o plano, porque o plano tem que ser apresentado e tem que ser tomado conhecimento e analisado pelos credores antes da assembleia de credores. Por isso que eu disse do assessoramento do economista aos credores de recuperanda. E também o nosso item aí do fórum fala em comitê de credores. Aqui está colocado logo no começo, porque na lei, ela logo ali no artigo 26, ela já fala do comitê de credores. O comitê de credores é um comitê feito por alguns credores eleitos das classes ali, das 4 classes que são previstas na lei de recuperação judicial, para acompanhar a recuperanda, para acompanhar a execução do plano, para acompanhar a situação econômica e financeira. E posicionar os credores para que haja um entendimento e também a continuidade de negócios. Então, quem também tem esta formação, mas não tem atuação no volume que se esperaria em função dos profissionais, são os economistas. Tem bastante outros profissionais, mas economista tem pouco. Assessorando os credores e trabalhando, que é uma função remunerada, no comitê de credores. Outro, Zé, por favor. Bom, o artigo 47, o que eu quero que depois que vocês vejam e prestem atenção é o seguinte: em todos esses artigos que nós temos aí, o termo econômico-financeiro, atividade econômica, econômico, crise econômico-financeira, plano econômico-financeiro. Ué, cadê os economistas para fazer isso? Então, aí, ó, a recuperação judicial, esse é o objetivo, tá certo? Da lei de recuperação judicial. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar
a superação da situação de crise econômico-financeira. Quem é que vivencia isso e tem conhecimento macro e micro? A fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Quem é que conhece esses três ambientes e estudou em macro e micro? Promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o quê? O estímulo à atividade econômica. Então, é assim, ó, quantas vezes apareceu o termo crise econômico-financeira, atividade econômica, plano econômico-financeiro, economista. Então, nós precisamos criar grupos econômicos para atender esta demanda. Zé, outro, por favor. Ó, o que eu quero que vocês observem. A petição inicial. Quem faz a petição inicial para solicitação de processamento da recuperação judicial? São os advogados que têm essa prerrogativa. O que é que precisa estar contido? Ou seja, será instruída a petição inicial com o quê? Item 1. A exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômica financeira. Razões da crise econômica financeira. De novo, está aí. Então, pessoal, todos os ouvintes que têm familiaridade com a atividade econômica financeira, que são economistas, que trabalham em grupo de economista, os demais ouvintes, esta situação, ela demanda uma presença, uma atuação do economista. É isso que eu queria colocar até aqui. Vamos para o próximo, Zé, por favor. Olha lá, pessoal. Do plano de recuperação judicial. Aqui eu vou fazer algumas observações no final para caracterizar algumas vivências que eu já tive ao longo dos anos aí. Plano de recuperação. É recuperação do quê? Recuperação da crise econômica e financeira. Quem tem formação e capacidade prerrogativa? Economista. Então, o plano de recuperação tem que ser apresentado num prazo legal e deverá conter, está escrito literalmente, demonstração da viabilidade econômica e laudo econômico financeiro. Subscrito por quem? Profissional o quê? Legalmente habilitado. De baixo para cima. Quem são os profissionais legalmente habilitados a subscrever laudo econômico financeiro e viabilidade econômica no plano de recuperação? Vou fazer chamada oral, hein, pessoal? Outro, Zé, por favor. Bom, então, nós já viemos aí, eu tenho mais 15 minutos, é isso, Zé? Ei, Zé, mais 15 minutos? Não, seus 15 minutos já foi faz tempo, mas vamos embora aí. Não, então deixa eu apertar aqui, deixa eu apertar. Quanto eu tenho mais? São 19h35, nós gostaríamos aí de dar alguns minutos para as perguntas, né? Que eu então deixa eu correr com mais 10 minutos e aí a gente abre para as perguntas, tudo bem? Tá bom, 10 minutos, eu vou marcar aqui. No meu são 19h40. 19h35 no horário de Brasília. Ah, tá bom, então, tá bom. É que o economista sempre trabalha com estimativa, que é diferente de previsão. Então, meu relógio está sempre adiantado. Isso, a gente enxerga o futuro. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Gestor de recuperanda, é aqui, ó. Aqui, o gestor de recuperanda é o seguinte.
Os planos de recuperação judicial, os pedidos de recuperação judicial, eles desenvolveram e atualizaram muito até a chegada da aprovação do plano de recuperação judicial. Daí para frente, a empresa que tem o seu pedido homologado, ela tem que ter um acompanhamento e uma vivência de um economista em atividade integral para que haja mudança de cultura, mudança de procedimento e implementação das ações para cumprir o plano econômico-financeiro para recuperar a empresa de crise econômico-financeira. Então, aqui, o gestor de recuperanda é uma atividade executiva de gestão de empresa que requer conhecimentos. Deixa eu abrir o outro meu aqui, porque os quadros estão na frente, só para que eu leia isso integralmente aí. Então, o gestor de recuperanda é uma atividade executiva de gestão de empresas que requer conhecimentos econômicos e financeiros amplos, de micro e macroeconomia e de demais ciências e ferramentas de trabalho relacionadas aos ambientes econômicos e empresariais, tais como direito, administração, contabilidade, matemática financeira, ciências sociais, políticas e psicológicas. O economista tem que ser tudo isso no ambiente de empresa, pós ou antes, durante e depois a recuperação judicial. Porque a empresa tem que, para que ela consiga se superar, ela precisa ter uma mudança desse trinômio. Se ela não tiver mudança desse trinômio, ela não vai se recuperar. Só que o dogma de recuperação judicial está muito pautado em cima jurídico e pouco econômico-financeiro. Essa interligação teria que ser mais próxima. Por quê? O judiciário, ele quer aplicar a lei, e ele aplica a lei. Os advogados contratam um profissional para fazer o plano de recuperação. O plano de recuperação leva todos os credores para aquele ambiente, aprova o plano, e depois quem é que vai fazer a empresa atuar e reverter? Tem vários fatores aí publicados que menos de 5% das empresas se recuperam. Eu ouvi outras coisas, menos de 1% das empresas se recuperam. É relativo. Elas conseguem se recuperar, mas falta continuidade nesta situação. E daqui para frente, a condição vai ser piorada, porque as empresas estão sem liquidez. O que recupera uma empresa é a capacidade de geração e gestão de fluxo de caixa. Porque sem fluxo de caixa positivo, sem liquidez para cumprir o planejado, a recuperação judicial fica muito difícil. E o Brasil hoje está passando por uma situação que está levando as empresas e levará as empresas à insolvência por ausência de liquidez. Porque muitas empresas têm pedido em carteira, têm capacidade instalada, têm tecnologia, têm mercado, mas não consegue comprar mercadoria porque não consegue antecipar crédito. Eu estou falando aqui de um ambiente onde mais de 80% das empresas estão numa situação ou de alavancadas, ou de endividadas, ou em recuperação judicial. Para esse grupo de três situações
aonde as empresas se enquadram, mais de 80% das empresas hoje no Brasil, elas já vinham num processo de estagnação, com uma dificuldade muito grande de liquidez. Banco não chega na ponta da economia real para esses três grupos que preservam postos de trabalho, geram riquezas, mantêm a cadeia agregada, fornecem produtos, só que banco não chega. Aonde esses três grupos têm que recorrer? Ou em FDICs, ou em factories, ou em fintechs. Esses três são os que têm a capilaridade, o conhecimento e a auditoria deste mercado amplo, necessário e que necessita de crédito. Esses são os três que vinham alimentando esses três segmentos de empresa. Só que agora, os FDICs estão ficando descapitalizados, as fintechs também. Quem está mais operando hoje com as empresas são as factories. Então, está faltando liquidez no mercado, tem que dar liquidez para o mercado. E como é que faz para dar liquidez para o mercado para que esse número de 5.000 recuperações judiciais esperadas diminua? Tem que dar liquidez para o mercado. E aonde está a liquidez no mercado? Tá. Eu vou fazer algumas colocações para resumir e acabar aqui, porque senão eu entro num outro assunto. O Estado precisa se posicionar. Quando você está em voo de cruzeiro, você pode ser neoliberal, pode fazer tudo que achar que deve ser feito, diminuir o tamanho do Estado, mas numa situação de excepcionalidade como nós estamos agora, se o Estado não intervir, viabilizando as empresas de forma a dar liquidez, desta vez o dominó vai cair do meio para as pontas. E aí a interrupção da cadeia agregada, ela vai gerar outras situações que, se nós temos uma expectativa de 3 a 4% de queda do PIB esse ano, 6 a 7% do PIB o ano que vem, quantos anos nós vamos demorar para voltar a um crescimento econômico? Quantos empregos e empresas vão sucumbir por falta de liquidez? Não é por falta de demanda, é por falta de liquidez, porque está comprometendo o fluxo de caixa das empresas. As empresas estão paradas, vão voltar a produzir, vão voltar, mas se entrarem em recuperação judicial, não terão mais crédito de banco. Vão ter que recorrer a esses três outros fatores que dão liquidez, porque conhece a capilaridade das operações. Então, é isso daí. Vemos muitos economistas. Eu não quero criar problema com ninguém, hein? Eu vou só colocar as duas situações que a gente identifica no mercado. Nós temos muito economista monetarista e atuando no mercado financeiro. Temos ou não temos? Toda hora aparece economista-chefe de banco, economista-chefe de corretoras, economista-chefe de mercado financeiro. Aonde estão os economistas estruturalistas para atuarem no mercado da economia real, no ambiente empresarial, industrial, comercial de serviço brasileiro? Cadê? Tem demanda, precisa, não tem cultura, mas precisa, para se contrapor a essas questões essencialmente monetaristas. Bom, eu vou só para os dois últimos itens. Assessoramento de credores de recuperanda, eu já falei lá em cima, que tem muito campo para o economista. Se ele faz assessoramento para algumas empresas e para alguns escritórios, ele precisa se colocar à disposição para analisar a capacidade de recuperação do plano de recuperação. E no comitê de credores também. Vamos para o próximo, Zé.
Ó, cheguei no fim, acho que eu gastei os meus minutos. Bom, pessoal, tá aí. Agradeço aí a oportunidade, estou à disposição. Senhores economistas, parceiros, outros peritos, outros colegas, área de trabalho, estou à disposição e vai ter trabalho para muita gente. A crise é forte, séria e vai demandar Keynes, vai demandar emissão primária, vai demandar investimento do Estado. Então, senhores economistas que andamos do Adam Smith ao Marx, passando pelo Keynes, pelo Stiglitz, vai ter demanda. Abraço. Estou à disposição para quem quiser perguntar alguma coisa, se eu conseguir responder. E aquilo que não puder ser respondido de imediato, né? Depois a gente poderá estar fazendo, oferecendo as respostas por e-mail, ok? Boa noite. Estão ouvindo aí, não? Alex, aqui da Bahia? Oi, estou ouvindo, colega. Pois não, Alex. Como vai? Tudo bem? Primeiro, parabenizar o Fernando aí e também o Conselho de Economia de São Paulo. Nós somos aqui da Bahia, do núcleo de perícia aqui da Bahia. Ótimo. Eu queria fazer só uma pergunta. No primeiro momento, depois dessa crise aí, com certeza que vai imperar, inicialmente, seriam aqueles laudos para instruir o processo. Isso. De recuperação judicial. Você tem visto, na sua experiência, esses laudos assinados por outros profissionais que não economistas? Eu vou responder baixinho para você, só para você ouvir. Já entendi. Tá certo? É um absurdo, viu? Eu tenho visto esses laudos econômico-financeiros assinados só com CPF embaixo. Verdade. Pois é, eu acho que isso vai ser realmente um ponto interessantíssimo para nós economistas. Sim, claro. Inclusive, influenciarmos no judiciário sobre isso. Mas, sim. Novamente, está de parabéns, viu? E com certeza levarei e vou pedir essa sua ajuda, que a gente vai tentar aqui, junto com o núcleo aqui da Bahia, tentar conversar com você novamente aí via vídeo também. Tá certo? Eu agradeço. E quando você passar por São Paulo, quando puder aqui, estou à disposição. Beleza, um abração. Abraço a todos aí. Obrigado a todos pelas mensagens no chat aí. Obrigado, hein?